Olá, o Trabalho Legal está no ar e você vai ver. A audiência pública na Câmara avalia a implementação do pacto da CBF com clubes de futebol pela proteção das crianças e dos adolescentes. MPT e Unicef firmam termo de cooperação técnica. Procurador-Geral do Trabalho é reconduzido ao cargo. Procurador Sebastião Vieira Caixeta é o novo presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Gosta de ler? A obra Ação Afirmativa para o Trabalhador Velho é o destaque de hoje do quadro MPT Indica. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Com a participação do MPT, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados promoveu audiência pública para avaliar a implementação do Pacto pela Proteção das Crianças e dos Adolescentes. O acordo foi firmado entre a Confederação Brasileira de Futebol, os clubes esportivos e a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes em 2012. A beleza do esporte mais popular do mundo é muitas vezes ofuscada no país do futebol. Histórias de abusos sexuais contra crianças e adolescentes mancham não só os gramados, mas a esperança de um futuro melhor. O assédio sexual no futebol ele existe desde que o futebol é futebol. Existiu na minha época, existiu no passado, existe hoje e não está perto de acabar. Uma das ações de enfrentamento foi a implementação do Pacto pela Proteção das Crianças e dos Adolescentes, firmado entre a CBF, os clubes esportivos e a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes em 2012. O pacto inclui nos principais pontos a promoção de campanhas de prevenção dos crimes de exploração sexual, qualificação de profissionais para atuação preventiva junto às crianças, uso da ouvidoria da CBF para recebimento de denúncias e fiscalização das escolas de formação de atletas. Este jornalista, autor de reportagens sobre exploração sexual em escolinhas de futebol do país, investigou durante mais de um ano casos de assédio sexual no mundo da bola. Ele fez um dossiê com registro de 22 casos de abusos contra crianças e adolescentes. Ele diz que, apesar dessa realidade, a CBF não tomou nenhuma atitude. Não vejo a entidade como uma confederação confiável. A palavra da CBF geralmente se desfaz muito facilmente. Dados trazidos por Breiley mostram que só este ano foram registrados 14 casos, 70 desde a Copa do Mundo. Com as denúncias do não cumprimento do acordo, deputados pediram a realização da audiência com participação do MPT. A CBF não pode se negar a cumprir o pacto, ela tem sim que envidar esforços, ela não pode propiciar com essa conduta omissiva que essas lesões de todas e dessas inúmeras formas continuem a ser praticadas em face desses adolescentes. A procuradora reitera a posição do Ministério Público do Trabalho sobre a importância de combater a exploração sexual no esporte. Reitera a necessidade de sim chamar a responsabilização a CBF, todos os atores sociais envolvidos e que tem indispensável atuação para o combate, para a prevenção dessa prática tão maléfica que é o abuso e a exploração sexual dos adolescentes envolvidos no mundo do esporte. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi convidado, mas não compareceu à audiência. Procurada, a CBF não respondeu. Ainda sobre o assunto, o Ministério Público do Trabalho e o Unicef firmaram um termo de cooperação técnica para fortalecimento dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. O termo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Trabalho e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, tem como objetivo proteger os direitos fundamentais da criança e do adolescente no mundo do trabalho.
Esse termo de cooperação técnica, ele vem formalizar essa união para que o Ministério Público e a Unicef, ali naquele território, naquele estado, possam potencializar suas ações de proteção a crianças e adolescentes, principalmente no que diz respeito ao direito constitucional ao não trabalho antes da idade mínima, que no nosso país é antes dos 16 anos de idade. Eu tenho certeza que nós estamos dando agora um grande passo e que saberemos muito bem conduzir essa parceria. Durante a cerimônia, Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil, destacou algumas áreas de atuação da entidade no país, como nutrição, registro civil, distorção, idade série e homicídio de adolescentes. De acordo com Florence, 83,6% das crianças Yanomamis têm baixa estatura para a idade. 7,9% das crianças brasileiras não têm registro de nascimento. Cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. Em 2014, 27,3% dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental tinham pelo menos 2 anos de atraso escolar. E neste mesmo ano, aproximadamente 10 mil adolescentes entre 15 e 19 anos foram assassinados no Brasil. Segundo o Procurador-Geral do Trabalho, é preciso mudar a mentalidade do país para que crianças e adolescentes sejam efetivamente protegidos. O trabalho infantil, só a repressão não resolve. Isso, ao longo desses nossos quase 30 anos de atuação aí já nessa área, 20 e tantos, a gente já aprendeu isso. A procuradora destacou a importância dos esforços do MPT para as crianças estudarem. Todos aqueles indicadores que dizem respeito à ausência da criança na escola, ou mesmo uma participação não qualificada da criança na escola, pode importar no futuro que essa criança vá para o trabalho infantil. Durante a solenidade, o Procurador-Geral do Trabalho falou da expectativa de lançamento do Observatório Digital do Trabalho Infantil, previsto para novembro, durante o Fórum Global da Criança em Buenos Aires. O PGT também anunciou mudanças na coordenação da Cor de Infância. No lugar da procuradora Valesca de Moraes e do procurador Tiago Ranieri, entram a procuradora Patrícia de Mello e o procurador Ronaldo Lira. O maior desafio é dar continuidade, a esse trabalho que já é tão exitoso das coordenadorias que nos precederam e fazer com que esse caminho que já vem sendo trilhado não se interrompa e avance. Acho que é isso que todos esperam da coordenação, é isso que todos esperam dessa transição e é isso que a gente espera ter a habilidade, a sensibilidade e a competência de fazer. Logo depois do intervalo, o procurador-geral é reconduzido ao cargo. Em 1 minuto. O procurador Ervan José Peixoto do Prado assumiu o cargo de procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e Tocantins. Além dele, também tomaram posse em Brasília os procuradores-chefes das outras 23 procuradorias regionais. Os meses de setembro e outubro foram marcados por transições nas procuradorias regionais do trabalho espalhadas pelo país. 24 novos procuradores-chefes tomaram posse em Brasília. Eles vão assumir as 24 unidades regionais do Ministério Público do Trabalho durante o biênio 2017-2019. A previsão é de muito trabalho, principalmente em tempos difíceis, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que visa o corte orçamentário de órgãos públicos. Por isso, foi discutida também a necessidade de um trabalho cada vez mais próximo entre as regionais e a Procuradoria-Geral. A grande dificuldade do momento é a questão da restrição de recursos, que impacta tanto as condições materiais de trabalho quanto a própria reposição de servidores e de membros. A gente está num processo bastante restritivo e tem que, de alguma forma, se reinventar, buscar formas criativas
de enfrentar o desafio, porque os desafios são de grande monta. A procuradora-chefe do MPT de Minas Gerais, Adriana Augusta de Moura Souza, foi escolhida para representar todos os novos chefes. Ela ressaltou a importância do cargo. Nós estamos enfrentando momentos extremamente complicados, mas saibam os senhores que temos aqui na PGT e no conjunto de procuradores e servidores desta casa todas as possibilidades de fazer uma gestão eficiente. E é isso que o Brasil e o Ministério Público exige da gente. Aqui em Brasília houve uma solenidade para expor o balanço da gestão da PRT da 10ª região, que engloba Tocantins e Distrito Federal. O procurador Alessandro Santos de Miranda esteve à frente da regional por 2 mandatos, de 2013 a 2015 e depois por mais 2 anos até 2017. Ao final da gestão, um sentimento de dever cumprido. Sentimento de leveza, de dever bem cumprido, de satisfação por ter cumprido todas as metas e trazido tantas coisas boas em parceria, em coletividade com procuradores, servidores, de trazer melhorias para a nossa regional e agora desejar que tudo dê certo para o Dr. Erlan, futuro procurador-chefe. A eficiência da gestão também foi sentida por membros da Procuradoria Regional. A gestão do Alessandro foi marcada por uma proatividade, por uma resolutividade, por uma agilidade nunca antes visto. O Alessandro ele conseguiu gerir com tamanha eficiência essa que muitas vezes, quantas vezes a gente não ouve falar as pessoas dizendo no serviço público as coisas são mais devagar, não são tão eficientes. O Alessandro ele conseguiu imprimir uma eficiência e uma celeridade tão grande na sua gestão que realmente impactou a todos. Sobretudo com ações marcantes da PRT 10. Há mais de 10 anos nós tentamos melhorar as condições do trabalho, principalmente com relação à perda auditiva devido à localização do motor dianteiro. Então, finalmente, em 2015 conseguimos a lei, em 2016 o regulamento que diz que até 2020 toda a frota de ônibus do Distrito Federal tem que ser substituída e tem que possuir motor traseiro, ou seja, nossos rodoviários vão poder trabalhar com qualidade sem correr o risco de perder a audição. Na ocasião, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, discursou sobre a reforma trabalhista, aprovada pelo Congresso Nacional recentemente, e chamou a atenção dos presentes para os desafios a serem enfrentados pelo MPT e pelo Brasil a partir de novembro, quando a lei entrará em vigor. E a nossa Constituição, ela está baseada, ela está centralizada na figura da pessoa humana. Este é o princípio norteador da nossa Constituição. Princípio da dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho. Até quando a Constituição fala da ordem econômica, fala sobre a função social das empresas. E a reforma trabalhista, ela traz algo que é diametralmente oposto, que é a desumanização do trabalhador. Cada um dos 24 novos procuradores-chefes terá uma solenidade de posse em suas respectivas regionais. A cerimônia do novo chefe do MPT no Distrito Federal e Tocantins, o procurador Erlan José do Prado Peixoto, contou com a presença de todos os chefes regionais na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. O novo chefe da PRT da 10ª região reiterou o compromisso em dar continuidade ao trabalho de excelência iniciado por seus antecessores. A expectativa é realizar o melhor trabalho possível, com a excelência que nos for permitida, por nossas capacidades, em conjunto com os demais procuradores de Brasília, do Tocantins e dos servidores, que compõem o nosso quadro. Tudo isso em prol da sociedade, do Distrito Federal e do Tocantins, dos trabalhadores, enfim, sempre na defesa dos direitos sociais. O Procurador Regional do Trabalho, Sebastião Vieira Caixeta, é o novo presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. A primeira sessão do CNMP para o biênio 2017-2019 foi conduzida pela nova Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, que também exerce o cargo de presidente do Conselho. Recebo-os com uma saudação especial
desejando-lhes muito êxito no exercício deste novo mandato. Sabemos que tem, cada um, uma trajetória profissional ímpar, como advogados, juízes, membros do Ministério Público e servidores públicos, que os qualifica para assumir funções de relevância para o país. Criado em 2004, o Conselho Nacional do Ministério Público executa a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público em todo o país. O CNMP é formado por 14 membros que representam setores diversos da sociedade e tem como objetivo imprimir uma visão nacional ao MP. Nesta sessão, o representante do MPT, Procurador Sebastião Caixeta, foi eleito presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP. Ele destaca a importância do órgão. A participação no Conselho é muito importante, trata-se de um órgão de controle constitucional da atividade do Ministério Público. O conselheiro explicou ainda como será a atuação da comissão. A ideia é, no Conselho Nacional, fortalecer o planejamento estratégico do Conselho. O Conselho se notabilizou nos últimos 2 anos por uma atuação muito firme de controle da conduta disciplinar dos membros, o que é uma importante faceta da atribuição do Ministério Público. Sebastião Caixeta ainda ressaltou que entre as atribuições do CNMP está a atuação em prol do cidadão e, por isso, espera que o Superior Tribunal Federal avalie como inconstitucional a reforma trabalhista, que entre em vigor no próximo mês. Nesse contexto, é possível que o Conselho também trabalhe para auxiliar o Ministério Público do Trabalho nesse momento difícil de aprovação dessa reforma trabalhista. É uma reforma que precisa ser compreendida, interpretada a partir do texto constitucional. Ela traz uma série de modificações que são, inclusive, vão de encontro ao texto constitucional e são até mesmo, por isso, contrárias a esse texto e devem ser declaradas inconstitucionais. E o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, foi reconduzido ao cargo para o biênio 2017-2019, em cerimônia com a presença da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A solenidade ocorreu na Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília, e contou com a presença de autoridades da Justiça do Trabalho, ministros do TST, ministro do Trabalho, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, além de servidores e procuradores do MPT. No cargo desde 2015, Ronaldo Fleury permanecerá como PGT para o biênio 2017-2019. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também esteve presente na recondução de Fleury. Dodge aproveitou a ocasião para destacar a eficiência do PGT durante os 2 últimos anos e se colocou à disposição para trabalhar em uma caminhada conjunta dos Ministérios Públicos brasileiros. Neste início de mandato, desejo ao Procurador-Geral do Trabalho e a toda a sua equipe, a cada Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional e Procurador do Trabalho, muito êxito. Confirmo que terão o apoio necessário para que se desincumbam bem de suas atribuições e espero que juntos entreguemos adiante um legado de esperança em dias melhores para todos os brasileiros. Além de Dodge, Fleury foi elogiado ainda pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, pela coesão e eficiência durante o primeiro mandato. No balanço geral, foi um trabalho de muita parceria e o Procurador-Geral do Trabalho tem dado respaldo não apenas para o trabalho da NPT, como para o trabalho das Procuradorias Regionais de Trabalho nas 24 unidades regionais. Isso deixa o Ministério Público do Trabalho numa situação mais confortável para que os membros possam desempenhar sua missão nos respectivos estados, nas respectivas unidades. A Organização Internacional do Trabalho também exaltou a trajetória do Procurador-Geral, principalmente pela parceria entre as duas instituições em importantes projetos, como o Observatório Digital do Trabalho Escravo. Juntar essas forças, e isso conseguimos muito no mandato do Ronaldo, no primeiro mandato do Ronaldo, dá um perfil muito diferente, muito mais ativo, muito mais construtivo
a essa parceria entre a MPT e o OIT. Ronaldo Fleury é subprocurador-geral do Trabalho desde 2010 e já foi procurador regional por 9 anos. Em 2015, assumiu o maior cargo do MPT e agora, em 2017, foi reconduzido com 66% dos votos. Para os próximos 2 anos, Fleury renovou também o compromisso com todos os trabalhadores brasileiros. Nós conseguimos evoluir muito em várias áreas, por exemplo, na área administrativa, com questões sobre assédio moral no próprio ambiente de trabalho, combate ao assédio sexual, a implantação de políticas de gênero, políticas de cor. O nosso concurso de procurador do trabalho foi o primeiro concurso do Ministério Público da União a prever as cotas para pessoas negras e foi um sucesso. Isso mostra a preocupação do Ministério Público do Trabalho com a inclusão. Na ocasião, Fleury aproveitou para destacar os avanços do Ministério Público do Trabalho durante o primeiro mandato e reiterou o compromisso com o próximo biênio. A mensagem que eu posso deixar para os próximos 2 anos é de priorização agora absoluta na atividade finalística do Ministério Público, na atuação investigativa, na atuação de fazer com que os direitos sociais, os direitos humanos prevaleçam nas relações de trabalho. E você vai ver logo depois do intervalo. A ação afirmativa para o trabalhador velho é o destaque de hoje do quadro O MPT Indica. No Rio Grande do Norte, o MPT realiza entrevista coletiva para esclarecer sobre a ação ajuizada contra a Guararapes. O processo visa assegurar direitos trabalhistas dos empregados das facções, pequenas oficinas de costura no interior do estado que prestam serviços à empresa. Entre as medidas, o PGT anunciou a criação de um grupo de trabalho para atuar no caso, com o objetivo de garantir a segurança dos 9 procuradores que assinam a ação. Em especial a procuradora Ileana Neiva, alvo de ataques pessoais nas redes sociais. Esse grupo ele é criado exclusivamente por razões de segurança. Não se trata de ação de incremento de atuação. A atuação ela é feita pelo grupo de trabalho, volto a dizer, em uma atuação nacional. O MPT não é contra o Pró-Sertão, e essa ação visa dar sustentabilidade ao programa, na medida que busca proteger as relações de trabalho, fortalecendo as microempresas de facção de costura. As ofensas pessoais feitas pelo empresário Flávio Rocha também motivaram denúncia do MPT ao Ministério Público Federal por incitação à violência, além de injúria e difamação, que são crimes contra a honra. O convidado de hoje do quadro MPT Indica é o procurador do Trabalho, Paulo Izan. Olá, esse é o MPT Indica. Aqui vamos falar mais sobre as obras de autoria dos procuradores do trabalho disponíveis na rede de bibliotecas do MPT. Nessa semana vamos falar sobre um livro muito interessante. Ação Afirmativa para o Trabalhador Velho é uma obra lançada em 2010 pelo procurador Paulo Izan Coimbra, do MPT do Pará e Amapá. O objetivo principal é falar sobre as oportunidades e direitos ao trabalho daquelas pessoas com idade mais avançada. Afirmar que o trabalhador velho tem direito ao trabalho significa desafiar uma pressuposição muito forte de que as pessoas velhas têm direito basicamente à assistência e à inatividade remunerada na forma de aposentadoria. O trabalho é uma parte muito significativa da pessoa e ela deve exercê-lo enquanto tiver capacidade para fazê-lo. E o termo correto, segundo o próprio autor, é velho mesmo, e não idoso. No contexto da pesquisa, ficou muito claro que idoso é um marco etário fechado. De acordo com a legislação atual, sobretudo o Estatuto do Idoso, com 60 anos você já é considerado idoso e se torna incidente à legislação específica. O velho é um termo muito mais dinâmico, porque cada contexto vai estigmatizar a pessoa como velha de acordo com
com a realidade. Por exemplo, no universo do trabalho, que é extremamente dinâmico, você tem segmentos da economia que consideram a pessoa velha para o trabalho aos 40, outro aos 30, outros só aos 60. Então a ideia do velho é justamente, quem seria o velho? Seria aquela pessoa que vai se afastando progressivamente do marco etário privilegiado. A obra traz ainda um histórico legislativo sobre o tema. O livro tem algumas questões interessantes, como traz um próprio histórico da evolução da legislação. A pesquisa vai desde da primeira Constituição brasileira até a mais moderna legislação, inclusive em âmbito internacional. Mas, paralelamente a isso, traz algumas discussões interessantes sobre a própria forma como a pessoa velha é encarada na cultura ocidental. Essa e outras obras podem ser encontradas na rede de bibliotecas do MPT, que conta com 19 unidades especializadas em títulos sobre o direito do trabalho, espalhadas pelo país. Toda a população pode usar as dependências para ler e consultar os livros nos locais. Antes de encerrar, eu lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar o nosso portal www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Semana que vem tem mais. Tchau!